Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um livro que eu escutei recentemente, o audiobook dele, que para mim condiz muito com o que a gente está vivendo nos dias atuais. "1984" foi um livro escrito em 1948 e publicado em 1949. E nesse livro, o autor faz uma crítica ao sistema totalitário onde as pessoas não têm liberdade nenhuma. A história se passa no ano de 1984, como o próprio nome do livro, e ela é uma realidade futurística onde as pessoas são totalmente controladas pelo governo. E ainda por cima, a sociedade é vigiada 24 horas por dia. O Partido Central controlava tudo e eles eram liderados pelo Grande Irmão, que era um ditador. E se você for parar para ver, Grande Irmão, traduzido em inglês, fica Big Brother. Será que o reality show Big Brother não se inspirou nesse livro? Como eu disse, as pessoas nessa sociedade eram vigiadas 24 horas por dia através de teletelas. Será que é tanta coincidência assim? Bom, mas deixando essa questão de lado, o Partido Central, que era conhecido como Ministério da Verdade, tinha um lema principal que era: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. E através desse lema principal, eles possuíam 4 instituições de governo. A primeira, como eu já falei, era o Ministério da Verdade, onde eles tomavam conta das notícias, das diversões, das instruções e também das belas artes. O segundo era o Ministério da Paz, que se ocupava da guerra. Olha só o nome, que de paz não tem nada, porque se você contrariasse esse regime, você era simplesmente descartado e seus registros todos eram apagados. O outro ministério era o do amor, que mantinha a lei e a ordem segundo eles. E o último era o Ministério da Fartura. Fartura só para o Partido Central. Eles eram responsáveis pelas atividades econômicas. Olha só o absurdo que era. O Ministério da Verdade era responsável por alterar totalmente a história. E todos os outros feitos para acabar com a liberdade da população, deixar a população na miséria, e apenas o Partido Central e o Grande Irmão que eram beneficiados com tudo isso. Cada pessoa desse regime possuía uma função e não podia desviar nem um pouco de cumprir as suas ordens. O personagem principal dessa história era o Winston Smith, que trabalhava para o Ministério da Verdade. Ele era responsável por ajudar a alterar a história. Só que ao contrário de quase todos os cidadãos, o Winston era um cara que questionava esse sistema e ele via que tinha algo errado. Só que ele não podia expor sua opinião, senão ele era simplesmente eliminado e descartado por cometer crime-ideia, que era o crime de quem questionava esse sistema. E esse crime era punido pela política do pensamento. Só que o Winston percebeu que na sua casa, numa pequena parte dela, as câmeras não pegavam, e com isso ele começou a escrever. Era proibido escrever porque você exercitava sua mente, você tinha que agir igual um robô do sistema. Outra coisa que era proibida também era o relacionamento entre as pessoas, você ficava simplesmente isolado. Você até podia ter contato com as pessoas, mas só no trabalho, você nem podia ficar conversando muito, apenas sobre o trabalho para você cumprir as suas ordens. E também a função de todas as pessoas era adorar o Grande Irmão. Ele era como se fosse um deus. E o decorrer da história é isso. As pessoas sem liberdade, nesse regime central, eram vigiadas 24 horas por dia. E a história se baseia no Winston, na trajetória dele. Ele era um cara um pouco desperto, mas ele não podia fazer muita coisa. No decorrer ele se apaixonou, mas não podia se apaixonar. E a história vai contando essa trajetória dele. Eu não vou contar tudo aqui porque eu recomendo que você leia o livro, porque é muito bom. Mas então, o que a gente pode tirar de lição com essa história? Primeiro, que qualquer regime totalitário e qualquer ditadura é terrível. O único beneficiado é apenas o ditador e seus aliados, enquanto a população inteira se ferra. O George Orwell fez esse livro baseado nos regimes totalitários de Hitler, de Mussolini e de Stalin. Ou seja, nazismo, fascismo e socialismo, tudo farinha do mesmo saco.
Só que, infelizmente, nos dias de hoje ainda tem bastante gente que apoia o socialismo. Eles caem na ilusão que é um regime que luta por igualdade, só que ele é um regime terrível, igualmente como o nazismo e como o fascismo. E se a gente for pegar os registros históricos, o Mao Tse-tung, que foi um ditador socialista da China, e o Stalin, que foi o ditador socialista da Rússia, ambos foram os maiores assassinos da história da humanidade, inclusive superando Hitler. Engraçado que nos livros de história da escola não é muito falado disso, né? Por que será? E com isso a gente tira outro aprendizado. Será que a nossa história realmente não foi alterada em nada? Será que o que a gente aprende é realmente o que aconteceu? E sinceramente, eu duvido muito. Tem muita coisa que a gente não faz ideia do que aconteceu. A realidade é que a gente não sabe de nada do que ocorreu no passado. E por último, o que me deixa muito preocupado é que esse livro se encaixa nos dias atuais sim, e não só nos regimes socialistas, e sim no mundo inteiro. Infelizmente, a nossa liberdade parece que está acabando. E esse problema que a gente está vivendo atualmente só mostrou que o sistema não está nem aí para a população. Eles não querem resolver o problema, eles querem até que continue para eles continuarem exercendo controle sobre nós. E eu não tenho dúvidas que a gente já é vigiado. Na China, se você for parar para ver, tem câmera para tudo que é lado. Fora que eu tenho quase certeza que existe um banco de dados mundial central. E o que me preocupa mais ainda é que, pelo andar da carruagem, a gente está encaminhando para viver exatamente como no livro, com um líder mundial central que vai controlar tudo sobre a gente, a nossa liberdade vai acabar, ele vai exercer um controle absoluto e a gente só vai ser marionete desse sistema, a não ser que a gente vá contra e pague o preço por isso. Aí eu posso até entrar na questão bíblica aqui, né, na revelação do anticristo, porque ele é exatamente isso. Se ele vier, ele vai vir como um líder mundial central e vai ser um ditador mundial. A nossa liberdade simplesmente acabaria com uma suposta marca da besta, a gente seria obrigado a implantar um chip e todos os nossos dados e toda a nossa liberdade ia por água abaixo. E também, como eu já gravei no vídeo anterior sobre o MKUltra, eu já acredito que existe essa manipulação, que basicamente tem várias pessoas que, através da música, da propaganda, da grande mídia, através de grandes corporações, elas já mandam a mensagem que o sistema quer pra gente. E com o passar do tempo, eles vão reprogramando o nosso subconsciente, mudando as nossas crenças, mudando nossos comportamentos, e a gente vai agindo exatamente como eles querem, como robôs desse sistema. Eu não sei se o George Orwell fazia uma crítica apenas aos regimes totalitários da época ou se ele realmente acreditava que a humanidade ia se tornar isso. E pelo jeito, mesmo se ele não teve intenção nenhuma, esse livro foi bem profético. Mas então o recado final que eu quero dar aqui é que essa sociedade apresentada no livro pode ser sim a nossa geração futura. A gente tem que entender que esse risco ocorre. Principalmente com a situação atual que estamos vivendo, tem se provado cada vez mais que o objetivo principal desses grandes líderes é acabar com a liberdade da população. E se o povão não acordar, vai acontecer isso, vai ser inevitável. E é claro que já tem país socialista, né, como a China, como a Coreia do Norte, que a população não tem liberdade nenhuma. E ainda por cima é proibido ter alguma religião lá. Eu fico triste de saber que ainda tem pessoas que caem na ilusão do socialismo. Ele é um regime totalmente sanguinário e que já destruiu muitos países. E o que eu vejo para o futuro da humanidade, simplesmente, eu não vejo coisa boa. Eu acredito que ainda vai piorar. Eu, como cristão, acredito que as profecias bíblicas ainda vão se cumprir. Então a gente tem que estar pronto. Eu curti muito esse livro, eu acho que tem muitos aprendizados que você pode tirar com ele. Inclusive eu recomendo que você leia e tire suas próprias conclusões. Às vezes a minha conclusão pode ser totalmente diferente da sua. Mas é isso, é importante a gente adquirir conhecimento, questionar o que a gente aprende, tomar cuidado com essas questões, porque infelizmente todos nós somos alienados em pelo menos alguma coisa, uns mais e outros menos, mas a gente pode sair dessa. E o meu objetivo aqui é compartilhar o meu conhecimento, eu ainda tenho muito o que aprender, mas eu acredito que eu possa estar agregando valor para você.
Mas eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, que eu quero postar mais vídeos relacionados a esses assuntos. É isso, forte abraço, questione tudo e seja forte. Valeu!